Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar início às nossas aulas de História, iniciando nossa revisãozinha sobre os conteúdos que vocês estudaram lá durante o ano passado. Então, a gente vai começar revisando a parte da República Velha que vocês estudaram em História lá no ano passado. Então, vocês estudaram a implantação da República lá durante o governo do final do governo de Dom Pedro II. Ele estava enfrentando uma série de problemas, questão relacionada ao fim da escravidão, onde ele perdeu o apoio dos grandes cafeicultores, relacionada à crise que ele teve com a Igreja Católica, quando tiveram a questão da expulsão e prisão de alguns padres, estava relacionada à questão da maçonaria, questão do republicanismo, também a questão do exército. E aí Dom Pedro II acaba sendo tirado do poder com a implantação da República lá em 1989. Primeira fase do governo, a gente teve dois militares que vão governar o Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. É a chamada República da Espada, é o início da implantação da República, então estão tentando mostrar para o mundo que o Brasil está mudando o sistema de governo. Governos autoritários, de certa forma, principalmente Deodoro da Fonseca, por causa da tradição de mandar durante o exército querer ser obedecido. E aí, após esses dois primeiros governos, a gente vai ter a chegada do civil ao poder, pessoas que não estão ligadas ao exército. E aí a gente vai chegar no início do período que os grandes cafeicultores, as grandes oligarquias relacionadas à posse da terra vão chegar ao poder no Brasil. Então essa segunda fase da República, que é a República Velha chamada, ou República do Café com Leite, é um período que quem vai mandar na política do Brasil é principalmente os grandes fazendeiros, detentores de terra, principalmente no caso aqui, os produtores de café relacionados a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então a situação aqui política. Durante o Império, antes da implantação da República, a pessoa para votar, ela tinha que ter uma renda de 200 mil réis, ela tinha que ter muito dinheiro para poder votar. Com a República tiveram algumas mudanças, o voto passou a ser censitário, 12 milhões de habitantes, só 1% poderia votar, a pessoa teria que saber ler, teria que saber pelo menos colocar o nome. Isso restringia muito a questão de quem poderia votar. Os grandes fazendeiros passaram a implantar pequenas escolas para ensinar a pessoa apenas a colocar o nome para ter o direito de votar e assim controlar ela na questão do voto. O voto ela tinha que ser aberto, a pessoa tinha que dizer em quem que ela estava votando. Isso também facilitava o controle dos coronéis. O coronelismo. Em 1920, 70% da população brasileira trabalhava na agricultura, no campo. E a gente vai ter uma figura muito importante, que é a figura do coronel. Durante o período regencial, período em que quem comandava o Brasil eram os regentes, entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II, foi tirado o poder do exército e foi criado uma chamada Guarda Nacional, aonde o poder ela era entregue aos fazendeiros locais para poder defender sua região. E eles entregavam o título de coronel. Esses coronéis foram ganhando força e importância, até que com a implantação da República vai estabelecer-se o coronelismo. O coronelismo é um fenômeno político brasileiro ocorrido durante a Primeira República, caracteriza por uma pessoa, no caso aqui o coronel, que detinha o poder político e exercia o poder local por meio da violência e da troca de favores. Então esse fazendeiro local, ele mandava naquela região. Ele oferecia favores para as pessoas, ele se tornava padrinho dos filhos dos mais pobres, ele dava um remédio, mas em troca ele exercia sua influência na questão política. Ele queria algo em troca. E muitas vezes esse coronel, ele exercia seu poder também por meio da violência. Quem não obedecia a ele, ele mandava seus jagunços, seus capangas para expulsar, para bater, tomar suas terras. Então era um
poder local exercido por esse grande fazendeiro que influenciava toda a região. Uma das formas que o coronelismo utilizava para influenciar era o chamado clientelismo. Clientelismo é a troca de favores por voto. Olha como isso aqui ainda permanece hoje em dia, uma das permanências históricas. Lá durante a República, no início da República, o coronel dava um remédio, o coronel dava uma dentadura, o coronel dava um pouquinho de telha, e aí em troca ele queria o voto das pessoas. Será se isso aqui mudou? Ou será se os políticos de hoje em dia ainda fazem isso? Eu acho que não mudou muito. A gente passou por uma eleição há pouco tempo. Muitos dos políticos vão lá e oferecem escondido alguma coisa em troca do voto. Então é uma permanência. Apesar de ser proibido, mas a gente sabe, todo mundo sabe que isso aqui ainda acontece. Outra forma exercida pelos grandes coronéis para controlar essa população era o chamado voto de cabresto, onde as pessoas eram obrigadas a votar no candidato que era indicado pelo coronel. Na hora de votar, o coronel geralmente ele colocava lá uma escolinha para ensinar a pessoa a escrever. Escrever o nome era o que precisava para poder votar. Na hora de votar, o coronel juntava lá todo mundo e aí, bora votar. Mandava junto com essas pessoas os capangas dele. Ia todo mundo armado, esperando para escutar em quem que a pessoa ia votar. O voto era aberto, eu tinha que dizer, eu voto no fulaninho. Se na hora de votar a pessoa ficasse nervosa, dissesse, não, eu voto é no ciclaninho. Pronto, ali já era o motivo para ele apanhar, para ele perder suas terras, para ele ser expulso da região. Então o voto ele era feito como levava-se um cavalo, um burro para votar. Tava lá o cabresto praticamente. O coronel mandava a pessoa armada para obrigar, ó, esse aqui tem que votar no fulano de tal. Tu já sabe o que tu tem que fazer, senão vai sofrer as consequências. Esse é um dos problemas do voto ser aberto. Uma coisa muito importante que a gente tem hoje é o voto ser secreto. Ninguém sabe em quem que você vota. Só que as pessoas não sabem aproveitar desse sistema. As pessoas votam e saem dizendo em quem que vota. Cidade pequena, aí a gente enfrenta problemas. Ah, o fulano de tal votou no candidato do outro lado. Pô, não vamos dar emprego para ele não. Não vamos fazer isso com ele não. Ou então o fulano de tal votou em mim. Eu sei que ele votou porque ele disse. Então ele vai ganhar um emprego. O voto é secreto. Ninguém tem que saber em quem que você votou. É um direito que você tem. E aí você tem que aproveitar esse direito. Você não pode ser perseguido porque você votou no fulano de tal. E tem político que quer voltar com o sistema de voto aberto. Imagine se a gente tiver isso, a pessoa souber em quem que você está votando, os problemas que a gente pode ter. Nessa questão, além do voto de cabresto, onde as pessoas eram obrigadas a votar no quem o coronel falava, tinha um outro problema dessa época da questão política, que era a fraude eleitoral. A pessoa tinha que votar, aí botava pessoas que eram menores de idade para votar, analfabetos, pessoas falecidas votavam, a pessoa pegava o nome e dizia, eu sou fulano de tal, só que o fulano de tal já tinha morrido. Nessa época não era igual hoje em dia que você tem lá a digitalzinha para dizer não. Era muito comum as pessoas votarem 10, 15 vezes dizendo que era outra pessoa. Tinha troca de urnas, troca de voto. Antigamente a pessoa jogava o voto dentro de uma sacola feita de couro. E aí, durante as noites, os políticos iam lá e conseguiam trocar os votos e botar só o voto para ele. Então tinha muito roubo. Hoje em dia, com a urna eletrônica, até hoje nunca foi comprovada nenhuma possibilidade, nenhuma vez que teve fraude eleitoral. É um dos sistemas mais seguros é o nosso aqui do Brasil, com a nossa urna eletrônica. A rede de poder. Então, o coronelismo ele era um sistema político aí local, aonde o coronel mandava localmente. Só que esse sistema coronelismo ele se estendia para os estados e também para o país. Nas eleições de governadores, com a aliança dos coronéis, os políticos conseguiam se eleger. Então, vamos imaginar aqui no Piauí, o cara quer ser governador. Ele mandava para Piripiri conversar com os coronéis, o coronel obrigava as pessoas a votar nele. E aí ele conseguia ser eleito. E assim o coronel conseguia chegar, o governador conseguia chegar ao poder. Lá no poder, ele fazia formas de conseguir manter esse coronelismo a nível estadual e nacional.
Campos Salles, que foi um presidente, foi um dos primeiros responsáveis pela implantação da chamada política dos governadores, aonde os governadores ajudavam a eleger deputados e senadores que apoiavam o presidente. Em troca, o presidente ele destinava verbas para o Estado. Então, a troca de favores, além de ser local, o coronel com a pessoa passou a ser nacional. O governador elegia os deputados, em troca o presidente dava dinheiro para o estado que ele conseguia mais deputados. Era a reprodução do clientelismo em nível nacional. Foi implantada a comissão verificadora. Essa comissão verificadora ela servia para manter no poder só os políticos importantes. Essa comissão verificadora ela poderia implantar o que era conhecido como degola. Os caras roubavam lá a eleição, aí aparecia um político do nada que ninguém gostava dele, os políticos tradicionais ninguém gostava dele. Eles arranjavam um jeito de dizer que ele tinha roubado e eles tiravam ele do poder com a degola. Outro sistema político muito comum nessa época, outra forma política, ficou conhecido como política do café com leite. Essa política do café com leite é a nível nacional, é para a escolha do presidente da República. A política do café com leite foi um período de revezamento entre os estados de São Paulo, que era o maior produtor de café, e de Minas Gerais, que era o maior produtor de leite do Brasil, na indicação do presidente da República. Geralmente, São Paulo indicava esse ano, daqui 4 anos quem indicava era Minas Gerais. E quem eles indicavam iam ganhar, porque eles dominavam a política do coronel, a política dos governadores. Então eles conseguiam apoio e eles certamente iriam ganhar. Com isso eles ficaram vários e vários anos com essa política do café com leite dando certo. Um ano São Paulo indicava, outro ano era Minas Gerais. E assim os coronéis, as oligarquias foram ficando no poder. Na questão econômica desse período, o que a gente tem para destacar aqui? Ó? O café, desde o período de Dom Pedro II, ele vai ser muito importante na questão econômica. O café ele vai ser o principal produto de exportação do Brasil. Vai ser a principal fonte de riqueza do Brasil. 50% das exportações brasileiras eram de café. Então, de cada 10 coisas que o Brasil mandava para fora, de cada 10 quilos, vamos dizer assim, 5 quilos era café. Era muita coisa. Era a riqueza do Brasil, era o ouro verde brasileiro. No início do século XX ocorreu uma superprodução. Em 1905, por exemplo, 11 milhões de sacas de café estavam estocadas, estavam guardadas, não tinha para quem vender. E aí aconteceu um problema que é a lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito produto para vender e pouca gente para comprar, o preço ele vai cair. Como tinha muito café guardado no Brasil, o preço do café caiu. Os cafeicultores, quem comandava o coronelismo, começou a perder dinheiro. Só que eles não queriam perder e eles tinham muita força na escolha do presidente. Então esses coronéis, eles se organizaram e eles estabeleceram o que ficou conhecido como Convênio de Taubaté. Foi uma reunião onde os grandes produtores de café disseram que os governos teriam que comprar o café que estava sobrando e guardar para o coronel não perder dinheiro. Eles iriam lá, comprava do coronel e o governo ia guardar. O coronel ia ficar com o dinheiro e o governo ia ficar com o problema do café. Seria uma forma de esperar até o preço voltar a subir. Só que quanto mais se guardava café, mais o preço ia caindo. Mas em contrapartida, os fazendeiros sempre estavam vendendo e não ficavam no prejuízo. Só quem ficava no prejuízo era o governo. E assim eles iam aumentando o lucro. Outro produto que tinha aqui no Brasil, era produzido na época de destaque, era o açúcar. Era vendido mais no mercado interno. Perda de importância, principalmente pela concorrência, mas era o segundo produto de maior importância. O algodão também era vendido no mercado interno. Tinha muita concorrência dos Estados Unidos no mercado internacional. Decadência da produção aqui, graças à Guerra de Secessão, que foi uma guerra travada lá nos Estados Unidos, entre os próprios estados americanos, Estados do Norte e Estados do Sul. O Brasil se aproveitou que eles estavam em guerra e começou a vender mais. Quando acabou a Guerra de Secessão, eles voltaram a produzir e aí o Brasil começou a perder espaço novamente. Outro produto de grande destaque que a gente tem aqui é a borracha.
No início do século XX, começou a ganhar importância a produção de bicicletas e de carro. E aí a necessidade de produzir pneu para esses produtos. Então era necessário ter a borracha para produzir o pneu. Aonde que vão encontrar a borracha naturalmente? Era na planta de seringueira, encontrada em florestas tropicais, principalmente aqui no caso nosso da Amazônia. A Amazônia se tornou grande centro de produção de borracha nesse período. Então teve a região Amazonas, por exemplo, amazônica, ela viveu um grande período de enriquecimento de 1891 até 1918. Maior reserva de seringueiras do mundo, começou a ganhar muito dinheiro, a vender muito, tanto é que nesse período o dinheiro que eles ganharam com a venda foi usado para embelezar as cidades. Manaus, também Belém, foram criados teatros, grandes obras, graças ao dinheiro da produção de borracha. A necessidade de maior produção e também a dificuldade para a exploração da borracha levou algumas empresas a produzirem borrachas em outros países. Eles pegaram a mudazinha, o pezinho lá de seringueira e levaram para Malásia, Ceilão e Indonésia. Porque aqui era o seguinte, a produção de borracha ela era feita dentro da floresta. O cara saía caçando a árvore, lá ele cortava, riscava a árvore para descer o leite, e aí depois ele iria caçar. Então era necessário ele entrar, tinha o problema dos mosquitos, da malária, da febre amarela. E lá nesses outros países eles pegaram e plantaram só a seringueira uma perto da outra. Então ele conseguia produzir mais, com menos dificuldade e gastando menos. Então começou a decadência da borracha no Brasil. Nesse período da borracha, a gente vai ter um destaque também para o nosso estado do Piauí. No Piauí, nesse período, ele se tornou o segundo maior produtor de borracha do Brasil. Na verdade, o primeiro maior produtor fora da região amazônica. Aí você pode perguntar assim, professor, mas eu nunca vi nenhuma seringueira aqui, como é que a gente produzia borracha? Na verdade, a gente produzia borracha não da seringueira, mas da maniçoba. É uma árvore típica da região Nordeste. É uma árvore, para quem conhece, por exemplo, parente do que algumas pessoas tiram para fazer o visgo, que gosta lá de pegar o pó do passarinho. E que quando cortada ela soltava um leite que era utilizado para fazer a borracha. Também foi um período de grande enriquecimento aqui para o nosso estado, gerou muito dinheiro, mas foi um período curto. Tanto é que a maniçoba, as pessoas não sabiam explorar, elas cortavam a árvore por completo. Hoje em dia, quase não existe maniçoba aqui no Piauí. Ela entrou quase em extinção. Ela está se recuperando, mas ela passou por um período de grande declínio. Outro destaque, a gente tem aqui a questão do cacau, produzido no sul da Bahia. Depois foi levada lá para a África também, aí começou o período de decadência. E nesse período final da fase da República Velha, a gente vai ter também destaque para a questão da industrialização e imigração. É o período que vai começar a surgir as primeiras indústrias do Brasil, principalmente lá durante a Primeira Guerra Mundial, substituição de importação, a necessidade obrigou a abrirem as fábricas. E é um período que o Brasil vai atrair muitos imigrantes. Muita gente de fora vai vir para cá, para o Brasil, para morar, trabalhar, busca de emprego, para morar. E aí a gente vai ter destaque aqui para alguns grupos de imigrantes. Os italianos, que vão se destacar, que são o maior número. Os portugueses, espanhóis, a gente tem um grande destaque também para a imigração japonesa. Então, gente, essa foi a nossa primeira revisão do assunto que vocês já estudaram. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato comigo que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.